Glória a Jesus. Nós já vamos à palavra do Senhor. Os hinos falando aqui de batalha, para sermos valentes, sermos corajosos. E o tema de hoje é um tema maravilhoso, um tema muito profundo. Pois o Alex já pode deixar mais um louvor aí preparado da harpa para o fechamento. Aqui glória a Deus. Nós vamos ler, eu falei logo no início, da segunda carta, segundo livro de Reis, mas é 1 Reis, capítulo de número 22, onde nós estamos estudando esse texto maravilhoso. E eu quero ler aqui nessa versão que eu estou aqui, uma versão bem diferente, né? Eu até vou ler aqui, é a NTLH. Glória a Deus. Eu quero ler o texto nessa versão, capítulo de número 22 de 1 Reis, onde o texto bíblico diz, versículo 1 a seguir, capítulo 22, durante 3 anos, aqui diz 2, seguintes houve paz entre Israel e a Síria, mas no terceiro ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei Acabe, rei de Israel. Acabe perguntou aos seus oficiais: por que é que nós não fizemos nada para tomar de volta do rei da Síria a cidade de Ramote Gileade? Vocês sabem que aquela cidade é nossa. Então ele perguntou ao rei Josafá, que é o rei de Judá, rei de Jerusalém: você vai comigo atacar Ramote? Josafá respondeu: quando você estiver pronto para a batalha, também estarei. Assim também os meus soldados, a minha cavalaria. Mas primeiro vamos consultar a Deus, o Senhor. Foi tema já do primeiro dia, né, da primeira quarta-feira, foi tema da segunda quarta-feira, quarta passada. Hoje apenas retomando neste ponto, né, falando da paz que havia entre Israel e a Síria, mas já no terceiro ano, quando o rei de Judá, Josafá, visita Acabe, o texto bíblico aqui diz que foi onde Acabe pergunta aos seus oficiais: por que não tomamos Ramote Gileade? É uma cidade nossa. Isso mostra que Israel havia perdido essa cidade. Esse ponto não tínhamos falado ainda. Então isso mostra aqui que muitas vezes, por alguma razão ou outra, a gente perde as coisas na vida. Perde a paz, perde a alegria, perde a saúde, perde o prazer em viver, perde a presença de Deus. E quantas pessoas estão perdendo a presença de Deus? Por quais razões? Geralmente a gente atribui a culpa ao outro. O outro foi culpado, o outro foi culpado, eu tive perdas. Eu perdi valores importantes na vida, mas eu vou dizer que o outro foi culpado? Não, o outro foi malandro, o outro não foi crente. Mas o erro é da gente de não consultar a Deus, de não orar e de não acreditar na Bíblia quando ela diz: maldito o homem que confia no homem. Então esse ponto aqui nesta versão deixa muito claro que Israel havia perdido Ramote Gileade. E o que é que será que a gente não tem perdido ao longo desses anos? E hoje nos arrependemos. E hoje vemos que aquilo que perdemos trouxe um grande prejuízo e muitas vezes pode ser irreparável. O que será que você perdeu? O que será que eu perdi? Mas a gente tem oportunidades de reconquistar. Pela palavra aqui, a gente tem oportunidade de ter de volta. Isso me lembra a mulher da dracma perdida, que ela perdeu uma dracma. E para ela encontrar aquela dracma perdida, ela teve que se esforçar muito, porque a Bíblia diz que ela teve que varrer a casa todinha. Ela
ela teve que acender a lâmpada, iluminar, porque estava escuro, não dava para achar o que ela tinha perdido. E quando a gente perde na questão dela, que era uma dracma, embora uma dracma fosse o tamanho de uma moeda, talvez maior que a moeda nossa de hoje, um pouquinho, mas era uma moeda. Então, para encontrar, dá trabalho. Então, eu tento imaginar aquela mulher puxando uma estantezinha, puxando uma cadeira, puxando uma mesa, puxando uma caixa daqui, um objeto de lá, levantando um tapete, mexendo em toda a mobília, tendo que meio que bagunçar a casa para encontrar uma dracma. E tem hora que a gente precisa passar por esse processo, precisa pedir que o Senhor entre no nosso coração e arraste as coisas que estão escondendo outras coisas, aquilo que para nós a gente tem mostrado uma aparência, a gente tem vivido com um sorriso no rosto, mostrado uma alegria, mas é só vamos dizer assim, um dos objetos dentro do nosso coração, tampando a igreja, tapando a tristeza, tapando a angústia. E aí o Senhor tem que arrastar esses móveis através do Espírito Santo. E quando a gente arrasta um móvel, vem sujeira. Eu imagino aquela mulher, por isso ela teve que varrer a casa, até na expectativa de, junto com a sujeira, encontrar a dracma no meio. Quantas coisas que nós perdemos e ainda dá para conquistar, só está no meio da sujeira do coração, da sujeira da nossa vida. E aqui a gente vê o rei Acabe dizendo isso para Josafá. Primeiro ele conversa com seus oficiais e diz: por que é que nós não fizemos nada para tomar de volta o que é nosso? Tirar da mão do rei da Síria a cidade de Ramote Gileade. Vocês sabem que aquela cidade é nossa? Então, depois que Deus colocou no nosso coração para pensarmos nessa campanha da conquista, isso me fez pensar muito. Por que a gente fica na ociosidade? Por que a gente fica esperando, só projetando, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo? A gente tem que unir, a gente tem que acreditar. E aqui o rei Acabe vive um momento que ele está acreditando que ele consegue de volta Ramote Gileade. Será que ele conseguiu? Nós vamos ver mais para frente, porque esse tema ainda vai longe. Vai longe. Mas de uma coisa é importante: ele reconhece uma perda, ele sabe que ele perdeu e ele precisa ter de volta, ele quer ter de volta. Mas quantos de nós nos conformamos? Fazer o quê? Não vai dar mais certo mesmo, larga para lá. Não vai funcionar mais, larga para lá. Eu não vou conseguir mais, larga para lá. Quantos de nós caímos naquela questão do tempo? Já estou velho, já estou velha. Para que estudar de novo? Para que correr atrás? Para que bater na porta? Não é bem assim as coisas de Deus. Mas vamos ao ponto que eu prometi aos irmãos, que eu falaria um pouquinho da família de Acabe. E eu não vou deixar de falar um pouquinho da família de Acabe. Será que essa família foi bênção? Por que houve tantas perdas nessa família? Por que essa preocupação agora do rei Acabe, nesse momento, chamar Josafá para reconquistar o que ele havia perdido? Então vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 16, ainda do primeiro livro de Reis. Olha só o que diz o versículo 29 do capítulo 16. No ano 38 do reinado do rei Asa em Judá, Acabe, filho de Omri, se tornou rei de Israel e governou 22 anos. Bebedouro. E reinou 22 anos. Olha só, em Samaria. Ele começa a queda. Eu vou repetir primeiro, novamente, o texto que lemos agora. A primeira parte do capítulo 16, versículo 29 de 1 Reis. No ano 38 do reinado de Asa, em Judá. Enquanto o rei Asa está reinando em Jerusalém, em Judá, na capital, era o ano 38 do seu reinado. Acabe, o filho de Omri, hoje não vou falar de Omri não, mas também tem história, se tornou rei de Israel e governou 22 anos, onde?
em Samaria. O que eu citei no outro culto sobre a mulher samaritana e o poço de Jacó? Olha a capital do reino de Israel, Samaria. Mas olha o versículo 30, que triste notícia. Ele pecou contra o Senhor Deus mais do que qualquer um dos que haviam sido reis antes dele. Assim começa a história de Acabe. Olha que triste. Já começa pecando mais que os outros. Não que a gente não tem falha, não que a gente não erra, mas a Bíblia faz questão de destacar que ele pecou contra o Senhor, mais que todos os outros reis que foram antes dele. Então isso aqui já traz um ponto para nós analisarmos na nossa vida. O que é que estamos fazendo no dia a dia? Como está o nosso procedimento? Como está a nossa vida? Isso aqui é uma razão, um ponto, porque a gente tem muitas perdas, aquilo que não agrada ao Senhor. E se me perguntarem qual é a melhor definição de pecado? Aquilo que não agrada ao Senhor. Ah, mas Jesus não perdoa pecado? Perdoa. Se você errou, confessou, a Bíblia diz que aquele que confessa alcança misericórdia. Aquele que confessa, mas para de fazer o pecado. Mas tem gente que tem um espírito de Acabe. Erra hoje, erra amanhã, erra depois, vai viver a vida errando. E o pior, fica dentro da igreja, não acerta, não conserta, não muda. Aí se torna aquele crente que não tem firmeza, se torna aquela irmã que não tem firmeza, se torna aquela pessoa que tudo incomoda. Uma lâmpada que acabou de queimar, o pastor é relaxado, não troca a lâmpada. Um fio que quebra, pelo amor de Deus, mas não vem somar, não vem ajudar. Então esse tipo de pessoa não tem firmeza, tem um olhar crítico, tem uma vida crítica, porque vive uma vida crítica, tem um espírito de criticismo. Então isso é muito ruim. Quando o crente é liberto, por mais que ele tenha falha, ele faz igual Pedro, ele pede perdão. Ele faz igual Tomé, ele pede perdão, começa a crer, mas não continua errando. Lembra daquela mulher pecadora que foi pega, que os homens quiseram apedrejar, que era o costume da época? Todo mundo tentou acusar ela de todos os pecados, mas eles também erravam com ela. E a hora que todo mundo foi embora, porque Jesus disse assim: quem não tiver pecado, joga pedra. Não ficou ninguém, ficou ela e Jesus. E Jesus disse para ela: alguém te condenou? Alguém te jogou pedra? Não, nem eu vou te condenar, nem eu vou te jogar pedra. Só que a partir de hoje, tudo que você fez de errado agora, não faça mais. Isso é ser servo de Deus, isso é ser serva de Deus, é ir se santificando, acertando ao longo da vida. Não que você entrou numa igreja que você é perfeito, que você não vai ter falha. Mas olha a triste história. Aqui a gente está falando de um rei que deveria estar servindo a Deus, de um rei que deveria estar fazendo a vontade do Senhor, mas ele pecou contra o Senhor. E o que essa geração de crentes tem feito? Pecando contra o Senhor, questionando a igreja, questionando o culto, questionando isso, questionando aquilo, e não firmam na igreja. Isso aqui é interessante. E vai para lá, e vem para cá, não tem compromisso com a igreja que congrega, e aí muda, vai para outra, deu trabalho numa, vai dar trabalho na outra, deu trabalho para um pastor, vai dar na outra, porque o problema não está na igreja, o problema não está na placa, o problema não está no título da igreja, o problema não está na liturgia da igreja, o problema está em nós, as pessoas. Eu me lembro de um sermão, e preguei uma vez no congresso, que eu dizia: tira todos os crentes de dentro da igreja, nunca mais vai haver contenda, nem mentiras, nem fofoca, nem pecado. Então somos nós, seres humanos. Então vamos parar de atribuir ao lugar de culto: eu odeio aquela igreja. Olha o ponto que chega um grupo de pessoas. Como pode um ser humano em sã juízo, sendo um servo, uma serva de Deus, se é que já foi, dizer que odeia uma igreja? É muito comum hoje você ouvir crentes falar: não vou com a cara daquele irmão, não vou com a cara daquela irmã, odeio tal pastor, odeio tal pessoa, odeio. Gente, crente não tem isso na sua vida. Crente tem um coração perdoador. E a gente vive uma geração, tanto dentro da igreja como fora da igreja, que não tem amor, que não tem misericórdia. Somos pessoas simplesmente
com problemas muito sérios de personalidade. Porque relevar, eu estava até assistindo hoje a fala do ministro Fux, e eu estou de queixo caído com o conhecimento desse ministro, como que ele fala da busca do equilíbrio, como que ele consegue tecer algo que é tão pesado, mas que você consegue ouvir pela sapiência, pela ciência, pela profundidade da busca pelo saber, e consegue orientar em meio a um caos. E é disso que a gente está precisando, de nos equilibrarmos. E esse equilíbrio não adianta. Se tirar Deus, acabou o ser humano, porque vai se tornar um objeto cruel, um objeto de ódio, um objeto de raiva, um objeto de vingança. E a gente tem um cidadão que estamos falando aqui, chamado Acabe, que não tem nada de diferente disso. Ele começa logo de início pecando contra Deus. Ô pastor, mas eu não estou pecando contra você. Se você fala de mim, você está pecando contra Deus. Se você fala de outro irmão, você está pecando contra Deus. Porque a Bíblia diz assim: como podemos dizer que amamos a Deus e desprezamos o irmão que a gente vê? Não pode. Como que ama a Deus que não vê e despreza esse irmão que vê? Então a prova que eu amo a Deus é a forma que eu me relaciono com você e você comigo. É essa forma de saber relevar, de saber deixar para lá. Não vale a pena, fica para lá, deixa para lá, larga a questão para lá. E a pessoa que te feriu, que te machucou, declare a ela o seu amor fraternal, o seu amor cristão. Não, meu irmão, vou continuar te amando. Continua sorrindo para ela e dando a paz do Senhor, por mais que te vire a cara, por mais que feche a cara. Porque esse rei Acabe não aprendeu essa lição. Olha o versículo 30, ele pecou contra o Senhor Deus mais do que qualquer um dos que haviam sido reis antes dele. Olha o versículo 31, você está com a Bíblia aberta aí, ó. Olha que coisa: não se contentando em pecar como o rei Jeroboão, Acabe fez pior. Olha o que diz aí: casou-se com a irmã Jezabel. Não irmã dele, tá? Irmã, que eu falo de igreja, né? Um bocado de Jezabel por aí. Então Acabe se casou com essa mulher pagã, Jezabel. E a Bíblia está dizendo, fez pior. Sabe aquela somatória? Está errado, em vez de acertar, dá mais outro passo errado. Em vez de acertar, dá mais outro passo errado. Vai ter perda, não vai conquistar, não vai alcançar, não vai ter vitória. Então santificação, eu volto a repetir, é um processo de ir se corrigindo a cada dia, a cada passo. Se hoje eu briguei, amanhã Deus eu não posso brigar mais. Se hoje eu menti, Deus amanhã eu não quero mentir mais. Você vai acertando, vai arrumando a vida. Mas o Acabe não, ele foi só piorando. Olha quem era essa mulher: filha de Etibaal, rei de Sidom. E com isso Acabe adorou o Deus Baal. Oh, irmãos, é que é um tempo curto. Nós não vamos falar do Deus Baal hoje, não. Vamos nos concentrar em Acabe. Mas aqui já mostra o caminho equivocado. Em vez dele vir para o culto, em vez dele buscar Deus, ele foi se prostrar diante de deuses pagãos. Até sacrifícios humanos eram feitos, crianças eram sacrificadas. Olha onde esse homem foi parar. Reinando quem? Israel. Quem era Israel? Povo de Deus. Povo de Deus. Então, olha o versículo 32. Acabe construiu um templo para Baal em Samaria. Oh, meu Deus do céu! Essa nação que era uma só, esse povo de Israel que era um povo só, que os irmãos conhecem a história, vem lá quando Deus disse para Abraão: sai da tua terra, Abraão, da tua parentela, para a terra que eu te disser, da tua nação vou levantar reis, sacerdotes. Abraão sai, peregrina. E daí, aleluias, Deus dá um filho a Abraão chamado Isaac. Depois também vamos falar de Isaac. Lembra dos poços entulhados? Ele abria e via os inimigos, entulhava, depois ele abria até achar um poço.
que era dele, feito por Abraão, e deu águas vivas, né? Aí vem aquela tremenda mensagem para a nossa vida, desentulhando poços. Isaac. De Isaac nasce Jacó. E de Jacó é que surge a nação de Israel. É de Jacó, das 12 tribos de Israel. Olha que interessante, isso é uma linha do tempo bem curta, tem muitas coisas aí no meio dessa linha do tempo, mas é fácil entender assim. Depois as outras questões mais complexas, elas surgem à nossa mente. E foi Jacó que entrou no Egito, através de quê? Vamos lembrar a história. Seu filho José, aquele garoto que recebeu a túnica colorida dos pais, mais ou menos 17 anos de idade, aquele garoto que sonhou com as estrelas que se curvavam, com os feixes de trigo dos seus irmãos que se curvavam. Seus irmãos ficaram com ódio, né? Por que as pessoas têm raiva, têm ódio daqueles que Deus escolhe, daqueles que Deus chama? E geralmente quem Deus chama, Alex, é diferente, nunca é igual aos outros. Outros falam, mas eles são diferentes, é destacado, por isso é humilhado, porque todo mundo nota a diferença, todo mundo percebe que não é igual aos outros. Se é um pastor escolhido, é diferente dos outros. Se é um crente escolhido, ele é diferente, ele vai destacar por si só, ele não precisa se exibir, ele não precisa. Deus vai usar ele da forma que Deus quer usar, e isso incomoda as pessoas que não têm chamado. Em vez das pessoas se alegrarem e dizer, puxa, aqui tem um que é diferente, através dele Deus vai nos abençoar. Não, fazem a jogar pedra, fazem a inventar mentiras, fazem a perseguir. E se isso acontece com você, minha irmã, se isso acontece com você, meu irmão, escuta bem isso, é porque você nasceu para ser diferente. Eu mostro para você que os que estão na Bíblia, que nasceram diferentes, passaram por isso. Eu estou falando de Abraão, vai lá o sobrinho lá, prejudica Abraão, engana Abraão, mas nasce Isaac. Olha Isaac, o quanto foi perseguido, o quanto foi humilhado, teve que peregrinar em terras estranhas. Mas depois de Isaac veio o próprio Jacó, que através de uma trama da mãe ainda disse para a mãe, mãe, se eu enganar meu pai, como é que vai ser o Jacó? Como que eu vou fazer? Meu pai está cego, mas eu não posso fazer isso. E a mãe disse que o castigo caia sobre mim. Foi lá que Jacó então vestiu as roupas do seu irmão enquanto ele caçava. A mãe pegou um animal, sacrificou, e Jacó então recebeu a bênção de Isaac. Mas aí Jacó passou a ser perseguido, passou a viver longe, foi enganado pelo seu sogro. Seu irmão queria matá-lo, mas no val de Jaboque, o val de Jaboque fez a diferença na vida dele. Se os poços entulhados de Isaac fez a diferença, se a peregrinação e o Monte Moriá fez a diferença na vida de Abraão, os poços entulhados que Isaac teve que desentulhar fez a diferença na vida dele, se o val de Jaboque fez a diferença na vida de Jacó, Deus vai permitir alguma coisa na minha e na tua vida que vai fazer a diferença, que vai marcar a nossa história. Não é coisa para sorrir, não é coisa muito agradável não, porque o val de Jaboque foi uma batalha para Abraão ser enganado pelo seu sobrinho, e ele escolhe as campinas de Sodoma e Gomorra porque era bonito e frutífero, que Abraão fica com o deserto. Foi algo conquistado para ele, porque o tal do sobrinho de Jó, o Ló, ele estava órfão, ele não tinha pai mais, e era Abraão que tinha que cuidar, por isso estava ali. E esse menino faz isso com ele. É assim mesmo, quem você abençoa às vezes atrapalha a tua vida depois, mas Deus vai dar graça. Assim como o próprio Isaac, que prosperou em terras peregrinas, fez aqueles onde ele estava a prosperar, mas depois pagou um preço. O próprio Isaac. Olha aí o próprio Jacó enganado pelo sogro, e agora nasce José, o filho da mulher amada, que a gente comentou esses dias aqui. José tem sonho, tem visão, tem revelação, é o moço mais obediente, temente a Deus, escuta tudo que o pai faz, não comete os erros dos seus irmãos, por isso é odiado. Então, meu irmão, minha irmã, tem algo que marca a tua vida. Não espera que gostem de você, não espere que aplaudam você, não espere que estenda as mãos para você, apenas continue buscando a graça de Deus, ficando firme, porque na tua vida não vai faltar quem vai te trair.
Na tua vida não vai faltar quem queira te matar, não vai faltar quem queira te enganar, mas o val de Jabó que vai fazer a diferença para a tua vida. Na tua vida, meu irmão, não vai faltar quem vai te odiar pela revelação de Deus, pela visão de Deus, mas não tem problema. É a você que Deus deu a revelação, é a você que Deus mostrou os feixes de trigo se inclinando, as estrelas se inclinando, é a você. E não importa que tenham raiva, não importa tudo isso, é a você que Deus deu. Então não perca a graça, não saia da presença de Deus, não dê ouvido à voz do inimigo, permaneça firme, porque senão você vai ter que dizer igual Acabe: lá está Ramate de Gileade, é nossa e nós perdemos. Ramate de Gileade escapou das nossas mãos, temos que reconquistá-la. Fique firme, não perca o que Deus te deu. A Bíblia diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E nesse contexto que estamos aqui, nós estamos vivendo um homem que não quis permanecer, peca contra Deus mais que os outros. Agora casa com uma mulher pagã, vai lá e traz o Deus dessa mulher e coloca lá em Samaria, quando todos eles deveriam descer ao reino do sul, a Judá, descer na terra de Josafá. Nesse momento aqui era o rei Asa, tinham que descer lá para adorar a Deus, mas os samaritanos não queriam. Aquele grupo não queria descer ali para adorar a Deus, e vai e coloca um templo em Samaria. Que tristeza! Isso é terrível, porque o crente que não procura congregar, o crente que não se esforça para vir para a igreja, certamente em algum momento levanta um Baal na sua vida. Então você que está assistindo, você que está ouvindo essa palavra, está presente aqui, se esforce para ir para a casa de Deus. Cuidado com alguns Baais que estão por aí. Muitas vezes uma novela que nem é pecado você assistir se torna um Baal, porque te tira do culto. Um time de futebol, um jogo de futebol se torna um Baal, porque ocupa o lugar de Deus. Às vezes até no passeio, no esporte, não importa, mas o que te tira da igreja, você está fazendo a mesma coisa que os samaritanos, a mesma coisa que Acabe, está construindo um templo desse Baal que está tirando o seu tempo de Deus. Essa geração questiona, essa geração diz: para que culto todo dia? Para que culto toda hora? E olha que só tem culto às vezes sábado e domingo. Tem igreja que só tem culto no domingo agora. Nós conhecemos uma igreja em São Paulo que só tinha um culto pela manhã no domingo. Lá de vez em quando tinha uma festividade. Que geração é essa? Será que não estamos pecando contra Deus? Será que não estamos colocando Baais, outros altares no lugar de Deus? Será que não estamos cometendo o pecado de Acabe? Em vez de buscarmos ao Senhor, a gente coloca um trono ali. Às vezes o trono é até: hoje eu não vou porque eu estou um pouco cansado, mas dá para vir. Hoje eu não vou porque estou com uma dorzinha aqui, outra ali. A gente entende a enfermidade, mas se a gente for parar de congregar por causa de enfermidade, o mundo inteiro está doente hoje, o mundo inteiro tem problemas hoje. É a depressão, é a opressão, é a bipolaridade. Outros têm vícios, são doenças. Outros têm enxaquecas e uma série de outros problemas. Existe a doença financeira, que é um caos na nossa nação. Existem tantos outros problemas. Se nós deixarmos de buscar a Deus, de buscarmos ao Senhor por causa de problemas, então nós construímos um altar para esse problema e dissemos: você domina a minha vida, problema, você me comanda. E é por isso que muita gente não conquista, porque criou um altar. Aquele problema é utilizado como desculpa, é a muleta. Não dá para fazer isso, não dá por causa disso, e a gente vai colocando dificuldades, o problema vai dominando, e quando a gente quer, não dá mais para fazer. Já perdemos a batalha, já perdemos o tempo da conquista. Grave essa frase: perdemos o tempo da conquista. Por quê? Porque o tempo passa. Muitas coisas não conquistei porque achava que o tempo não ia passar. Quando eu acordo, tenho um filho de 18, uma filha casada, está com quase 30 anos. Olha como o tempo passa, e a gente acha que não vai passar, a gente acha que dá para ficar esperando. Estou te dando um grande conselho: não cometa esse erro. Busque a presença de Deus, consagre ao Senhor, não construa altares que vai te impedir de ir na igreja. Tem gente que tem até o dom da palavra, tem gente que Deus agraciou para ser ali um músico, mas usa isso para criar altares.
Aí quer fazer show para lá e para cá. O outro quer ser famoso, quer estar nos grandes cartazes, quer estar no YouTube, tal pregador, tal dia, tal cantor, tal dia. São altares que a gente constrói e nos tira da presença de Deus. Então devemos tomar muito cuidado com essas coisas. Olha só o que aconteceu com Acabe. Acabe cometeu pecados mais que os outros. E o texto bíblico diz: fez pior, casou-se com Jezabel, filha de Etibaal, rei de Sidom, e adorou o Deus de Baal. Olha o versículo 32. Acabe construiu um templo para Baal em Samaria. Meu Deus do céu! Olha que Jesus disse para aquela samaritana: não, nem Samaria nem Jerusalém, a hora é essa. Esse é o momento que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Se você construir um desses altares ou se equivocou, como aqui se equivocou Acabe, essa é uma noite para retomar o caminho da conquista. É uma noite de dizer: Senhor, eu pequei. Senhor, eu tomei uma decisão para a minha vida que não devia. Senhor, eu devia ter casado com uma mulher de Deus, mas eu não vigiei. Senhor, eu devia ter casado com um homem de Deus, eu não vigiei, estou pagando um preço. Me ajuda, Senhor. Senhor, em vez de eu descer a Jerusalém, o lugar da adoração, em vez de eu descer a Jerusalém, o lugar que está a Arca da Aliança, o lugar que está, aleluias, o altar do incenso, o lugar que está a pia de bronze, o lugar que está, Senhor, a mesa dos pães ázimos, dos 12 pães, o lugar que está o candelabro, em vez de eu descer a Jerusalém, no templo, o lugar onde está o altar do incenso, Senhor, em vez de eu descer a Jerusalém, o lugar onde está a Arca da Aliança, onde está o propiciatório com 2 querubins, e nele a tampa é o propiciatório, a arca, dentro dela está, Senhor, o maná escondido, está a vara de Arão que floresceu, está a tábua da lei. Eu construí um altar em Samaria da minha vida. Eu construí um altar na Samaria da minha vida, que não dá tempo de ir para a igreja. Eu tenho que ter meu momento de lazer. Eu tenho que ter o meu momento com família. Melhor momento com família é na presença de Deus, é na casa de Deus. Lá na frente haverá um preço a pagar. Então derrube, tire essa Samaria da tua vida, derrube esse altar, desocupe a tua vida, vai para a casa da adoração, porque o altar do sacrifício está lá. Jesus está lá, dizendo: eu morri por você no altar do sacrifício, eu paguei um preço por você. Vai lá para a casa da adoração, desça a Jerusalém de Deus, porque lá está a pia de bronze, a pia da purificação, a pia da santificação. É lá que você vai ser lavado, igual Jesus disse para Pedro, quando Pedro disse: Senhor, se é para ter parte com o Senhor, então me dá um banho. O Senhor diz: já estás limpo pela palavra. Vai ouvir a pregação, vai ouvir a palavra, vai deixar Deus te purificar, vai cruzar o primeiro véu para sentar à mesa dos pães ázimos e Deus te alimentar e te levantar, para do outro lado você ver o candelabro da revelação, do testemunho, da visão, um lugar, um objeto que tem fogo e tem azeite. Lá você vai ter experiência, vai saber que para ter fogo tem que ter azeite, vai saber que para dar testemunho tem que ter azeite, vai saber que para ser crente de verdade tem que ter azeite, tem que ter o brilho, a revelação de Deus, e por aí vai. Vai lá ver, depois dos pães ázimos e do candelabro, vai ver o altar do incenso. Você não gosta de cantar, você não gosta de adorar, você não gosta de citar poesias na igreja, você não gosta de dizer aleluia e glória a Deus, então tem que conhecer o altar do incenso. Você não gosta de orar e pedir a Deus, conheça o altar do incenso, mas o altar do incenso tu tem que levar a brasa viva. Não adianta chegar lá apagado, vazio, sem Deus. Não adianta colocar algumas especiarias, achar que é do teu jeito. Se não tiver brasa viva, o cheiro suave das especiarias não chega às narinas de Deus. Então volta, vai lá no altar do sacrifício, se humilha de novo, confessa o pecado, conserta com Deus e receba brasas vivas do altar. Deixa o Senhor pedir para o anjo pegar uma tenaz, olha, toca no lábio do meu servo com brasa viva, queima a língua dele, queima a boca dele, deixa Deus te ungir, te consagrar, e aí você vai cruzar o último véu, você vai se deparar, aleluia, oh glória a Deus, com a Arca da Aliança. E quando você se deparar com a Arca da Aliança, tem querubins. Quando você se deparar com a Arca da Aliança, tem aspersão de sangue nas 4 pontas, tem aspersão de azeite. Quando você deparar com a Arca da Aliança, na última divisão do altar, do tabernáculo, no lugar
santo dos santos, ali tem um incensário, ali está subindo uma fumaça cheirosa, perfumada, que vai atingir todo Israel. E quando você entrar no lugar santo dos santos, ali tem a revelação da lei, da palavra, onde a pessoa tem que saber como viver, como conviver. Ali tem a vara de Arão que floresceu, é o chamado, é o ministério, aleluia. Ali tem a porção do maná, comida do céu, palavra rema, profecia, e ali Deus vai se manifestar, todo Israel vai ver, todo mundo vai ver que você tem revelação de Deus. Então derrube o altar de Baal, acabe com esse templo de Samaria e aprenda a descer a presença de Deus. Oh, aleluia, aleluia. Mas Acabe fez tudo diferente. Olha só isso: construiu um templo para Baal em Samaria, fez para ele um altar e colocou no templo. Oh, Jesus! Levantou também um poste à deusa Será, e assim fez mais coisas para deixar o Senhor irado. Esse é o problema, essa é a questão. A gente vai brincando na casa de Deus, vai brincando de ser crente, e a gente acha que só está incomodando o irmão e a irmã, só acha que está incomodando o pastor, ou o líder dos jovens, ou o líder de ciclo de oração, não importa. A gente vai provocando achando que só está, mas não, irmão. O Acabe estava provocando o Senhor, e a Bíblia diz aqui que o Senhor ficou irado com ele. Espere, irmão, para um pouquinho, porque a hora que Deus decidir que você não serve mais, acabou, não serve mais. Pastor, mas Deus não é amor? Deus não é misericórdia? É assim, mas você já leu que Ele é fogo consumidor também? Ele é amor, mas Ele é fogo consumidor. Ô pastor, que isso? Que isso? Olha para Moisés enquanto ele estava consagrando e o povo adorando o bezerro. Mas continua adorando o bezerro para ver o que acontece. Quando o homem de Deus desceu, eles levantaram contra o homem de Deus. Então muita gente se levanta contra os grandes homens de Deus, é porque tem um bezerro guardado, tem um bezerro escondido, precisa confessar. Quando chegou lá embaixo, o homem de Deus é o homem de Deus. O homem de Deus usou de autoridade, destruiu aquilo lá, quebrou a tábua da lei. Você vai fazer o quê? É humano. Mas todos que não seguiram a Jeová passaram pelo fogo consumidor. Não é só isso não. Olha lá, olha Elias, o profeta, olha os profetas de Baal. Olha aqui, ó, o mesmo Baal aqui, ó. O que aconteceu lá? Baal e Azera. Essa batalha aconteceu, está aqui na Bíblia, aqui, ó. O profeta desceu a espada em tudinho. Então Deus é moço, mas vamos consertar. Deus é misericórdia sim, mas vamos acertar a nossa vida. Vamos começar a mudar a nossa história. Pastor, o senhor não tocou, errei muito. E quantos pastores não erram? Mas o problema não é errar. Se perguntar aqui, ó, todos nós erramos. A questão é, vamos parar de errar, vamos acertar as contas com Deus, vamos ser fiel a Ele, ou vamos continuar tendo perda, deixar Ramon de Gileade escapar das nossas mãos? Eu disse que hoje eu ia falar da família de Acabe, e olha que nem dá tempo. É tanta coisa errada que não dá tempo. Mas deixa eu perguntar, como é que está a tua família? Tua mulher está firme na igreja? Teus filhos estão firmes na igreja? Cadê teu esposo? Você está firme na igreja? Como é que você está andando na igreja? Está ensinando os filhos o caminho que devem andar? Ou dentro de casa eles fazem o que quer? Derruba a casa. Tu não tem autoridade, não bota eles para ler a Bíblia, não bota eles para lá. Ensina para eles que se continuar assim vai ter juízo, vai ter castigo. Então tem que ser temente a Deus, tem que ser obediente à palavra do Senhor, para não ter filhos igual os filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias, e não ter filhos igual do profeta Samuel, que um consertou antes, mas o outro só veio consertar depois que o profeta estava morto. Aí é tarde para chorar, aí é tarde para se arrepender. Olha esse homem Acabe que ele está fazendo, que situação, é pena que não dá para explicar tudo. Mas talvez a gente até pule o tópico da semana que vem e fale um pouquinho de Baal e Azera, desse tempo, porque eles merecem ser destacados aqui hoje, que muitos de nós, congregando numa igreja, já fizemos um altar na Samaria da nossa vida, na Samaria da nossa família, na Samaria do nosso emprego. Ah, hoje não dá para ir para a igreja, hoje não, mas quando tem uma festa aí fora, vai todo mundo. Eu pastoreei uma igreja que, quando tinha festa na cidade, não ia um crente, não ia um homem de Deus para a igreja.
Aí no outro dia, pastor, não deu por isso, irmão, tu estava participando. Tu estava na mesa do Baal, na mesa do Azera. Tu estava na Samaria da tua vida, e Deus está dizendo para você: sai da Samaria da tua vida e desce para Jerusalém, desce para o lugar da adoração, desce para o lugar do culto, do louvor a Deus. Aí vai para essas igrejas prometendo uma campanha, você está dando uma vida toda desconcertada. Deus não vai abrir porta, meu irmão. Ele está dizendo: eu tenho a chave, a porta que eu abro ninguém fecha, que eu fecho ninguém abre. Não é assim não. O céu, Deus não é o Papai Noel do corpo, ele sabe de presente, que nem pergunta como é que tu está com ele, se tu está bem ou mal, e já vai dando presente. Céu não é assim não, gente. Tem que ter preço a pagar. A conquista é através da vida no altar. Olha esse homem jogando tudo fora. Eu vou citar de novo aqui, ó, tudo fora. Pecou, está no 30 aí, ó, contra o Senhor, mais do que qualquer um dos que havia reinado antes. Olha aqui, o versículo 31. E não se contentou com isso, fez pior, casou com Acabe, filha de Tibaal, rei de Sidom. Aí fez pior ainda, adorou ao Deus Baal. E Acabe ainda construiu um templo para Baal em Samaria, fez para ele um altar e colocou no templo. Você quer que eu leia 33? Ó? Levantou também um poste a Deus a Acera. Assim fez mais coisas para deixar o Senhor irado. Aí, meu irmão, você pode ir de campanha em campanha. Você pode ir de igreja em igreja, pode pedir carta, mudar de igreja. Deus não vai contigo. Está com o altar no teu coração, está com o altar que não agrada o Senhor, está com um procedimento que não agrada a Deus. Tem que consertar. Olha o que é que Deus fala comigo e com você para conquistar a nossa Ramote Gileade. Não é assim de graça. Então, para esse homem tinha que haver conserto. Mas eu vou ler mais um pouquinho. Versículo 34. Durante o reinado de Acabe, Hiel, que era de Betel, reconstruiu a cidade de Jericó. Oh, meu Deus do céu! Jericó, não vai ter que falar de novo desse tema. Olha onde é que isso vai. Vai lá para Josué. Josué cercou a cidade por causa do pecado. Josué cercou a cidade porque aquele povo não adorava a Deus. Era um povo promíscuo, um povo que só pensava em orgia e outras coisas mais, um povo que fazia as piores coisas da sexualidade que você possa imaginar. Tem muita gente desse espírito aí. Que Deus tenha misericórdia. E Deus mandou destruir a cidade. Caiu tudo por terra. E Josué disse: amaldiçoado seja quem reconstrua. E esse homem foi e reconstruiu. Olha aqui, ó. Olha só, vou ler aqui para você ver daqui, ó, no próprio versículo do capítulo 16 de Reis. Uma coisa que está lá no livro de Josué aparece aqui em 1 Reis 16. Olha só isso aqui. E Hiel, que era de Betel, reconstruiu a cidade de Jericó. E como o Senhor tinha dito por meio de Josué, filho de Nun, Hiel perdeu Abirão, o seu filho mais velho, quando colocou os alicerces de Jericó. E perdeu Segube, o seu filho mais novo, quando colocou os portões da cidade. E aí? Você vai viver uma vida de maldição, uma vida de bênção. A desobediência do Acabe levou Hiel a perder os seus 2 filhos. Quando ele edifica a cidade, morre o primogênito. Quando ele termina de pôr os portões, morre o filho mais novo. Sabe o que significa isso naquele tempo? Maldição. Todo mundo deve ter esse Hiel aí, ó. Pelo amor de Deus, é um amaldiçoado. Como tinha um valor muito grande um filho, um menino, sendo o primeiro filho de uma família. Mas não vamos falar disso agora. O que acontece no capítulo 17? Reinado de Acabe. Deus, para dar uma lição, usa um profeta chamado Elias, para ver se o povo acordasse, se o povo de Israel despertasse. Olha o que aconteceu aqui. Capítulo 17, versículo 1. Um profeta chamado Elias de Tisbe, na região de Gileade. Olha aqui, está vendo quem era deles, Gileade aqui? 17, disse ao rei Acabe: em nome do Senhor, o Deus vivo. Quem disse? O profeta de Israel, de quem sou servo, digo ao Senhor:
que não vai cair orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva de novo. Não vai chover. Então o Senhor Deus disse a Elias: saia daqui, vai para o leste, esconde perto do riacho de Querite, a leste do Jordão, e você terá água do riacho para beber. E eu mandei, olha só, eu mandei os corvos que levem comida para ali. E Elias obedeceu a ordem do Senhor e ficou morando perto do riacho de Querite. Ele bebia água do riacho e os corvos vinham trazer pão e carne todas as manhãs e todas as tardes. Mas algum tempo depois o riacho secou. Querido, isso é muito preocupante. Nesse ponto eu vou parar. É sempre 40 minutos, 30 minutos. O que não dá para falar hoje eu falo depois. Não foi brincadeira o que aconteceu. Por quê? Porque Deus usou o profeta para dizer que não choveria mais sobre a terra. O que aconteceu? Morreram-se as árvores, o gado se perdeu, houve fome, houve escassez. Foi uma tragédia, foi um caos total. Por quê? Porque o rei se desviou. E nesse ponto eu quero parar. A gente continua semana que vem, na quarta que vem. Pense muito nisso. Se a gente continuar construindo na Samaria da nossa vida, que eu considero a cidade da carne, no nosso costume, do nosso jeito, é tudo do jeito que eu quero, um templo Abraão. Se eu continuar fazendo parceria, o casamento dele com Jezabel, de Acabe com Jezabel, com pessoas que não agradam a Deus, que não faz a vontade de Deus, e se eu construir no meu coração um altar às coisas que ocupam o lugar de Deus, e eu provocar a ira de Deus, porque Deus te criou, Deus me criou para adorá-lo e para anunciar a glória dele e o plano de salvação. Mas se eu não faço isso, se eu acho que a igreja é um lugar para show, é um lugar para mim me destacar, é um lugar que eu quero tudo do jeito que eu quero e não do jeito que a Bíblia manda, eu estou equivocado. Eu já tenho um altar de Baal na minha vida, e aí vai vir juízo sobre mim. E um desses juízos foi essa falta de chuva. O profeta disse: não vai chover segundo a minha palavra. E aí vieram seca, fome, miséria. Dá para você imaginar o gado, os bichos mortos no pasto, aquele mau cheiro, aquela sujeira, a água que secou toda, animais nas margens dos rios, dos lagos, mortos, e as pessoas se definhando por falta de comida, porque se não tem água não tem comida, gente. Se não tem água não tem comida. Mas por que isso? Juízo, castigo. Ainda é Deus dando uma missão: se reconciliar, se pedir perdão, como diz Crônicas 7,14. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, 4 passos: humilhar, orar, buscar a face de Deus e se converter. Aí o Senhor diz: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas ninguém quer hoje se humilhar. Põe uma campanha de oração na igreja, vê quem vai. Cadê os círculos de oração? Ainda tem algumas igrejas que subsistem, mas já não é mais a mesma coisa. Põe um ensaio na igreja, quem ora antes do joelho, quem lê a Bíblia antes. As vigílias que eram da meia-noite às 4 da manhã, 5 da manhã, agora é das 10 às 11, das 9 às 10. A gente não ora mais, a gente perdeu. E aí a gente fica dizendo: por que as igrejas estão caindo? Cadê a fé? Porque nós colocamos outros altares no lugar de Deus. Aquilo que devia ser o centro da nossa adoração não é mais. E a gente disfarça do crente, a gente finge de filhos de Deus e filhas de Deus,
A gente escreve músicas que a gente chama de hino em nome de Deus. A gente cria sermões bonitos que amassageiam o ego para dizer que estamos pregando da palavra de Deus. Mas muitas vezes Jesus só é citado uma ou duas vezes. É mais os filósofos, é mais os doutores. São mais trechos de livros de autoajuda do que da própria Bíblia. Hoje tem gente que nem põe uma Bíblia mais no altar, não precisa mais. O que a gente está fazendo? Mas a seca chega. E só quem é servo de Deus, igual Elias, eu vou continuar daqui, do Elias. E nós estamos falando do que? Ramote Gileade é nossa. Qual o caminho da perda? Tudo isso que Acabe fez. Qual o caminho da conquista? Vamos aprender com a palavra de Deus. Então fique firme. Quarta-feira que vem, estamos aqui de novo para a quarta lição da carta de 1 Reis, capítulo 22. O livro de Reis, capítulo 22. E é claro, 1 Reis 22. Mas ainda vamos dar continuidade no capítulo 16, porque do 16 para frente é apenas o contexto daquilo que está no capítulo 22. Deus te abençoe, Deus te guarde, vigie. Alex vai louvar o Senhor com mais um hino da harpa aqui e vamos concluir nesta noite. Por quê? Porque tem muita coisa para aprendermos. Lembrando, Acabe pecou mais que os outros reis. Acabe errou porque casou com Jezabel. Acabe errou porque adorou Baal. Acabe errou porque construiu um templo em Jerusalém a Baal. Acabe errou porque construiu um altar para ele, para adorar a Baal. E aí continuou errando e deixou Deus irado. Então, escute esse conselho, que é primeiro para mim e depois para você. Não construa altares que não agradam a Deus. Alex, louvando ao Senhor. A questão número 75. Melhor e mais nobre
edificados. Nós vamos agora agradecer ao Senhor. E sábado é a nossa campanha do estudo bíblico da restituição. Glória a Deus. Eu vou ver como é que nós vamos fazer. Possivelmente esse sábado é sábado de reunião. Quando é sábado de reunião, a gente não faz o culto aqui não. Então nós vamos ter só no domingo o culto. Já avisamos os irmãos. Todo segundo sábado nós temos reunião, né? Mas aí na outra semana segue normal. Deus te abençoe, Deus te guarde. Pai eterno, muito obrigado por esta noite maravilhosa, pela tua palavra, pelos teus servos que participaram deste culto. Guarda-nos, leva-nos para os nossos lares debaixo da tua graça, da tua proteção divina. Continue falando conosco, Pai, em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Que o grande e eterno amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós. Vamos dizer todos amém? Amém. Deus abençoe a cada um.